tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Estava com saudade de estar aqui com vocês. Nós temos uma novidade também que chegou. A Connect TV agora é um aplicativo que você vai poder baixar aí na sua Smart TV. A nossa equipe vai colocar para vocês aqui também. Então, não perca tempo. Estamos aí em alguns ajustes, mas você vai poder assistir todos os programas da Connect TV conectado aí na sua televisão Smart, tá bom? E nosso programa Frente a Frente com a Sua História está aqui para mais uma edição. Estou muito feliz com a minha convidada, que já eu vou falar para vocês. Então, só quero te fazer um convite antes. Se você ainda não assistiu as nossas edições anteriores, não perca tempo. São edições magníficas, entrevistas incríveis, que eu quero te convidar a você assistir. Se fez sentido para você, se fizer sentido para você, você compartilha. E nesse momento em que você está assistindo a nossa entrevista, quero te convidar também para você curtir no Instagram ou no YouTube, no Facebook. Curte o nosso vídeo, compartilha com outras pessoas o momento agora em que você está assistindo essa entrevista, que eu tenho certeza que muita coisa que for dita aqui hoje vai fazer sentido para você. E sem demorar muito, porque aqui eu falo pouco e os meus convidados falam mais, né? Essa é a nossa filosofia. O nosso programa ele existe para você ser inspirado por pessoas de sucesso. Mas contando a história dela, como que ela começou, como que ela fez para chegar até aqui, o que aconteceu com a vida dela para que ela se tornasse a pessoa que ela se tornou hoje. A minha convidada de hoje tem uma história longa. Bem longa. Quando a gente olha o portfólio dela, gente, não dá, né? A gente fica perdido. Além de ser um exemplo para mim, uma pessoa que admiro muito, faz parte da minha história, me mostrou um outro lado aí de social, me mostrou assim algo muito interessante, muito importante. A gente se conheceu num momento muito bacana, através de um convite, de um evento, de um network. Essa pessoinha passou a fazer parte da minha vida e a gente sempre fala, né, o nosso time lá, que ela lidera, nossa, a gente tem que aprender muito com ela e a gente aprende todo dia um pouco. Então, para não falar mais, quero chamar aqui e falar com ela agora nesse momento, né, não é chamar não, né, gente, olha só. Quero falar com ela agora, Márcia Hashimoto. Gratidão! Obrigada. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui no seu programa, assisto sempre. Sempre pessoas ilustres, então ser convidada para participar realmente é uma honra. E, gente, não é tudo isso que ela falou, não. Eu gosto de pessoas, né? Quando a gente gosta de pessoas, eu acho que tudo fica mais leve, mais natural. Né? Fica mais leve. Mais gratidão. Márcia é uma pessoa muito especial na minha vida, muito mesmo. Tenho aprendido muito com a Márcia. Conheço a Márcia há exatamente 1 ano. 1 ano a gente se conhece. Verdade. É, 1 ano, né, Márcia? Nossa, parece que faz muito tempo, né? Pois é, menina. A gente já fez tanta coisa, gente. Verdade. Faz mais tempo, mas só tem 1 aninho só a nossa amizade. E assim, a cada dia eu tenho aprendido mais com você, com tudo que você nos ensina, com a sua responsabilidade, enfim, N coisas. Mas eu tenho certeza que muita gente tem algumas curiosidades, que a gente vai dar uns pitecos aqui hoje. Vamos lá! A gente vai dar uns pitecos aqui hoje para saber um pouquinho mais sobre você. Te conheço através de uma reunião de network, né? Recentemente você abriu as portas da sua casa para nos receber. Depois que a gente abre a geladeira da pessoa, a gente entra na cozinha dela, pronto, acabou-se. Acabou-se, a amizade ali, ó, está completamente, ó, firmada, consolidada. Né? E foi um prazer estar com você, mas eu tenho certeza que muita gente quer conhecer um pouquinho mais da Márcia, né? Para você que não conhece, vai conhecer. E para quem já conhece, vai conhecer um pouquinho mais agora. Márcia, contando um pouquinho sobre você, aqui o nosso programa é para a gente conhecer um pouco mais da sua história, né? Quem é a Márcia? Então, para começar, de onde a Márcia veio, onde a Márcia nasceu? Conta lá no início um pouquinho. Quem é a Márcia? Márcia é filha de quem? Veio de onde? Como que caiu aqui em São Paulo, se não é de São Paulo? Conta eu pra sou gente. Aqui de São Paulo mesmo, nasci em São Paulo. Sou neta de imigrantes, então os meus avós vieram no primeiro navio para cá.
e meus avós e meus pais são do interior. Minha mãe é de Marília, meu pai era de Pacaembu. Como todo imigrante japonês na época, trabalharam na lavoura. E aí depois eles vieram para São Paulo, casaram. Naquele tempo era casamento arranjado, né? Que todo mundo falava, né? Olha, casamento arranjado, gente. Naquela época era tudo fazendo miai, né? Indicando as famílias, indicando Que legal. filhos das famílias dos outros. Era muito comum isso na minha época. Minha mãe já fez muito casamento arranjado naquela época. Sua mãe então era a casamenteira. Minha mãe já fez. Ela chegou a fazer 8 casamentos. Nossa! Assim, de estados assim diferentes. Que legal! Muito legal isso na época, porque tinha muito aquilo de você vir de família, então tinha toda a estrutura. O rapaz vem da família de não sei o quê, então, de trabalhadores, não sei o quê. Então, isso contava muito naquela época, né? E aí eles casaram, vieram para São Paulo. Meu pai começou a trabalhar em farmácia, minha mãe costureira. Então, um é balconista de farmácia e minha mãe costureira. E nasci aqui, sou a filha caçula, né? Nós somos em 2 só. Então, tenho meu irmão Marcos e eu. Meu irmão já está morando nos Estados Unidos. Os meus pais são falecidos, infelizmente. E eu sempre morei aqui em São Paulo, em Santo Amaro, na verdade, na zona sul de Santo Amaro. Você fez faculdade de comércio exterior. Fiz faculdade de comércio exterior. Numa luta, né? Porque meus pais não podiam pagar a faculdade, então eu tinha que. Aí comecei a trabalhar, só que eu pagava a faculdade, mas não tinha como pagar os livros, ficava na biblioteca fazendo trabalho. Foi 4 anos bem puxados, assim, mas concluí a faculdade de comércio exterior. E aí já logo entrei, no último ano de faculdade, já entrei numa empresa para trabalhar na área de comércio exterior mesmo. E aí, desde então, eu estou já há mais de 35 anos trabalhando com comércio exterior, importação, exportação. E naquela luta. Meus pais, quando eu casei, meus pais estavam no Japão, que eles foram trabalhar no Japão. Então, nem meu pai nem minha mãe assistiram o casamento. Nem o casamento do meu irmão. Meu irmão casou em setembro e eu casei em novembro. E foi na época que meus pais estavam no Japão, né, trabalhando. Era o primeiro ano que eles estavam no Japão, né? E os pais do meu marido estavam no Japão, mas voltaram do casamento. Mas o casamento de vocês não foi arranjado, não. Não, esse não. Não, nessa época já não era mais assim, já era. Porque aí eu quero saber, né, gente, se foi arranjado, a gente conseguia. se não foi, se foi aquele encontro, né? Isso a gente quer saber, aqui você conta. A gente já estava num nível de maturidade que a gente conseguia caminhar com as próprias pernas. Então tá. Então já foi mais assim, do nosso ponto de vista natural, do nosso ponto de vista, tá, gente? Mas olha, eu vou te confessar que eu até não tive muito trabalho, porque o Luciano trabalhava com o meu irmão na época. E a gente se conheceu através dessas viagens que faz de grupos, tal, né? E eu saí, às vezes, com a turma do meu irmão e vice-versa, né? E foi quando eu conheci o Luciano, né? Então foi meio que... Não foi arranjado, mas facilitou o caminho. Foi meio caminho andado, né, gente? Venhamos e convenhamos, único irmão, trabalhava junto. Então, assim, ele já ganhou uns pontinhos aí, né? Porque tava trabalhando junto. Então, ó, já foi meio que caminho. Já facilitou bastante. Já facilitou a vida dele, já. Não posso negar. E hoje você tá casada, é Luciano, né? Luciano. Quanto tempo vocês estão casados? Quanto tempo? Ai... 25, olha, gente, olha o que eu faço com esse povo. 32? 32 anos de casada, Márcia? 32 anos. Será que é tudo isso? Meu Deus, olha ela descobrindo. Ao vivo aqui com a gente, olha ela descobrindo, gente. 32 anos de casada. Depois de uma certa idade, a gente para de contar. Para de contar? Nem idade, para de contar. Gente, o pior é que assim, até os 30 anos a gente ainda conta, né? A gente fica contando. Depois que passou dos 30, a gente já não quer mais nem saber, gente. A gente vai deixando levar. Você fala isso porque você está recém-casada, né? Gente. Então você ainda está em lua de mel. Não, ainda estou contando os meses ainda. Ainda estou contando 2 anos e 2 meses. Ainda tô nessa pegada ainda. Ainda tô indo ainda. Chega lá, chega lá. Filhos?
Filhos, tem um casal, 2 filhos, o Flávio, 28 anos, ele é formado em engenharia civil, está trabalhando também no escritório de engenharia. E a Mariana tem 25, também é formada em engenharia de materiais, são 2 engenheiros em casa. E também está trabalhando. Recentemente eles saíram de casa, estão morando em São Paulo, alugaram apartamento, e os 2 estão morando juntos. Eles estão morando Então a juntos. gente está com aquela fase lá da síndrome do ninho vazio, né? Nossa! Síndrome do ninho vazio. Então a gente está vivendo uma fase diferente. Eu acho que o casamento, acho que a vida da gente, né? Ela é cheia de fases, cheia de Sim. etapas. E eu acho que para você, eu sempre coloquei para mim que para você poder superar cada uma delas, você tem que entender e se adaptar a cada uma delas. Não adianta você querer antecipar e se acaba não vivendo aquele momento. É. E todo momento eu acho que é único. Quando você está casado, quando os filhos nascem, quando os filhos estão na faculdade, já começa a sair, já é outro tipo de preocupação. Então aí vai, né? E acho que você tem que entender e se adaptar a essa nova rotina. E não adianta eu fazer isso sozinha, né? Eu acho que é eu, meu marido, a gente tem que fazer isso. Então, para mim, eu acho que o segredo é isso: você respeitar e viver cada momento, cada etapa da sua vida. E aí você acaba curtindo esse momento, né? Por mais que seja um pouco assim estranho. É estranho você ficar. Porque depois de tanto tempo, a gente sabe que a É, gente cria filhos para o mundo, né? pro A gente não mundo. cria. A gente é uma curta temporada. Os Uma meus curta já saíram temporada. tudo do ninho, já faz tempo. É uma curta temporada, mas assim, para você, a gente, pelo que pouco que eu te conheço e o que você conta, né? Às vezes compartilha suas experiências, é sempre uma mãe muito dedicada. E como que foi para você falar assim, e agora? Tipo, no primeiro momento, agora você já está numa fase que você já está curtindo mais, está se adaptando. Mas naquele momento, quando eles chegaram para você e falaram assim, vamos, a gente está indo, como é que foi? Então, eu acho que foi até uma construção tudo isso, né? Porque eu sempre falei para os 2 que eu não queria com filhos de 30 anos morando dentro de casa. E que até os Exatamente. 30 anos eles têm que dar um jeito de sair. E eu sempre falei isso, né? E quando eles chegaram com essa notícia, dizendo que vai sair, tipo, como assim vai sair? Mas já? Mas já deu tempo? Já passou? Mas já? Aí ele, mãe, você que não falou que a gente tinha que sair até as 30? Tá, mas falta mais 2 anos ainda, tipo, Ainda tá tipo, no prazo. porque assim, de repente, né? Não foi de repente, né? Foi, a Mariana trabalha em São Paulo, então para ela ir Muito mais de coisa é prático. muito complicado, mais de quase 2 horas para chegar lá. Então para ela foi mais cômodo, ela pega o metrô e um instantinho ela está no escritório. E para o Flávio não fez muita mudança também essa logística toda. Mas, então no começo foi assim um baque, né? Falei assim: "Ué, mas como? Por quê?" Aí É tipo ele: assim, eu "Mãe", preparei, mas eu não tipo, estava preparada. é mais ou menos isso. E e aí depois, quando aconteceu tudo isso, a gente foi fazendo junto com eles, comprar os móveis, assinatura de contrato, você começa a enxergar a maturidade deles, Que né. legal. E eu achei muito legal, e eu falava bastante com o Luciano, né, se você tipo, quando minha filha falou que ia ter fogão, "Como assim fogão? Você vai cozinhar?" "Vou, né, mãe. Vou comer o quê?" Vou Aí, comprar tipo, comida todo dia. "Máquina de lavar roupa? Você vai lavar roupa?" Ai, Márcia. Mãe, tipo, eu falava assim, e eu ficava assim, falei assim: "Nossa, minha filha está crescendo". Virou adulta. E é muito legal você ver essa transformação deles também, né. Legal. E eu acho que essa transformação, você acompanhar isso e viver isso junto com eles, é um crescimento para a gente. Por isso que eu falo, né, cada etapa ela tem que ser vivida, né, É. como ela é, não adianta você querer forçar nada, impedir que eles façam, né. Eu acho que você tem que dar a liberdade, e confiar. Então nos primeiros semanas, assim, tipo, chegava em casa os 2: "Não, mas como é que faz isso? Como é que faz isso? Limpa o quê? Usa o quê? Que produto usa?" Então é muito legal você ver esse crescimento
deles e essa independência deles, né? Legal. Então, eu acho que a gente está curtindo mais esse momento e festejando junto com eles essa conquista que eles passam. E é uma E daqui conquista. para frente vão ter outras conquistas, vão ter Ah, outras sim! Daqui a independências. pouco vem outros passos da vida, que aí, Outros passos. mãe, olha, aconteceu isso, e agora, o que eu faço? É, Olha, mãe, eu decidi isso. Aí são as fases, né, são que eles vão fases. vivendo e a gente vai curtindo também. E você falou que você foi fazer comércio exterior, né? Por que que você decidiu fazer comércio exterior, Márcia? Então, para ser bem sincera, eu na época eu queria fazer informática, porque era o boom da informática, aqueles mainframes, computadores. E naquela época, nas empresas, as pessoas que trabalham nesse meio, trabalhavam naquela época, Aham. como era tudo novidade, eles eram elite das empresas, Era. né? Então, naquela época era show, falei assim, vou fazer informática, que não sei o quê. Aí eu pensei em fazer contabilidade. Oh, meu Deus. E aí eu fui fazer cursinho, e aí eu comecei a pesquisar quais eram as carreiras. Naquela época não tinha tantas quanto a gente tem hoje, né? Antigamente era engenharia e engenharia, hoje tem engenharia de É, 50 N, tipos de engenharia, então é mais exatamente. difícil você escolher. E naquela época até que não era tanto assim, né? Você não tinha tantas opções como você tinha hoje. Mas para mim, naquela época, já era difícil. E aí, o que que eu fiz? Eu fui começar a escolher, eu me candidatei, fiz inscrição nas faculdades, para cada faculdade um segmento. Então, eu fiz contabilidade, fiz informática, não sei o quê. E aí, eu achei lá um tal de comércio exterior. O que é comércio exterior? Naquela época, o Brasil não tinha aberto as portas ainda, era muito novo tudo isso, né? Aham. Comércio exterior. Aí eu comecei a pesquisar, opa, menor número de candidatos por vaga. É essa que eu vou fazer. Ela foi por essa opção, gente. Confesso que foi por essa opção. E aí eu fiz todas as inscrições e aí eu comecei a estudar, né? O que diacho de comércio exterior é isso, né? O que faz uma pessoa de comércio exterior? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a me encantar pela área, né? Nossa, deve ser legal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando eu fiz os exames e eu passei em comércio exterior, eu não quis saber de mais nada. Eu passei também em contabilidade, passei em administração e passei em uma outra lá, que era? Era, eu não lembro. Eu só sei que eu passei em 3 e nessa de comércio exterior. Aí Aí eu falei: você. "Vou fazer comércio exterior", porque do que eu estudei, depois que eu fui pesquisar o que que era essa Sim. área, para mim ele deu uma visão de futuro. Que era abertura, que era possibilidade Olha que legal de isso, abrir mercado para o gente. mercado internacional. E aí eu comecei a falar assim: "Putz, se eu tivesse feito essa pesquisa antes, talvez eu tivesse prestado comércio exterior em todas as faculdades". Mas era a única faculdade que naquela época tinha comércio exterior ainda, porque era tudo muito novo. Que Então legal. foi aí que eu entrei no comércio exterior e desde então nunca mais saí. Vocês prestaram bem atenção no que ela falou? Ela foi pesquisar e viu na visão de futuro aquilo que ia ser uma possibilidade para ela de ser aí, de ter sucesso De na ter carreira. sucesso. E particularmente, gente, ela é excelente em comércio exterior, viu? Muito Olha, obrigada. é uma Eu gosto pessoa bastante. que faz assim com uma maestria comércio exterior. E essa pessoa é a Márcia. E aí, depois que você fez comércio exterior, continuou, foi Aí eu fazer come carreira? Aí eu entrei no meu último ano de faculdade, eu entrei num agente de cargas e fiquei lá até terminar minha faculdade, casei lá, e aí depois eu aceitei um desafio de um professor meu da faculdade, para trabalhar com ele na parte de consultoria. O professor tinha uma equipe de consultoria e ele pegava os alunos, né, para fazer Legal. pesquisas, tal, de mercado e fazer esses projetos. Fazendo Saí de lá, desse agente de carga, fui trabalhar com o meu professor, porque era a consultoria, então era mais, a carga horária não era tão puxada, e porque eu queria ter filhos, né. E aí eu tive o Flávio, quando o Flávio nasceu, eu vi que eu estava um tempo fora do comércio exterior,
E aí começou a me dar saudade do comércio exterior. Então, quando o Flávio nasceu, eu voltei para um outro agente de carga e lá fiquei durante 20 anos. Então, lá eu tive a Mariana, nasceu lá, e eu Continuou lá. fiquei lá até as crianças já estarem grandes, fiquei 20 anos lá. Legal. 20 anos. E falando de comércio exterior, que a Márcia tem aí hoje, tem uma empresa, né, Márcia? Eu colaboro de consultoria de comércio exterior. Hoje o nosso foco é ajudar as pequenas e médias empresas a alavancarem seus negócios através do mercado internacional. Legal. Então, ou através de importação, ou através de exportação. Então, a gente ajuda ali naqueles primeiros passos da empresa, né? Porque tem muita gente que... e eu falo que o nosso grande desafio também é desmistificar o comércio exterior. Tem ainda muitas empresas que falam, mas Márcia, eu não tenho um container para trazer. Você não precisa ter um container para trazer, você pode ter 500 quilos, dá para trazer, né? Então não precisa lotar um container, e as pessoas ainda acham que precisa ter um grande volume. Ó, você tem um volume maior, talvez até saia mais barato a logística, mas não necessariamente você precisa ter. Ou a empresa assim, fala assim, não vou importar porque eu sou muito pequeno. Tá, mas eu tenho clientes que é só o cara que é dono da empresa, ou seja, nem funcionários ele tem. Importam hoje para revender. Então, o tamanho da empresa não é nenhum impeditivo para você importar ou exportar. O que te pede é fazer um bom planejamento para ver a viabilidade do processo. E é nessa parte que a gente entra, ajudando as empresas a desenhar todo o projeto, tanto de importação quanto de exportação, para que a gente possa estudar a viabilidade daquele projeto. Então, depende muito de produto, depende muito da empresa, depende muito da finalidade. E claro que isso é feito depois de todo esse estudo, todo esse projeto. Lembrando, gente, que tem que fazer projeto, né? Às vezes tem que planejar, tem que planejar, para depois realmente falar assim, não, agora sim é viável ou não vai ser viável, é melhor você continuar comprando da forma que está. Mas tem um outro lado seu também, né? Além de empresária, do comércio exterior, tem sua empresa. Nós nos conhecemos através do Rotary, né? A Márcia, ela é presidente do Clube Satélite, Mulheres em Ação, Barueri Alphaville, ao qual eu tive a honra de participar aí do começo, da fundação. Você é sócia fundadora. Eu sou sócia fundadora, gente. Olha que chique. Ai, eu achei isso tão chique. Então, assim, como que a sua história com o Rotary, como que ela começou, assim, brevemente, para a gente entender o que é o Rotary para você hoje? O que significa o Rotary para você? Então, o Rotary, para mim, é uma parte fundamental, eu acho, para que a gente possa desenvolver, como dizia a minha amiga, nós, como sociedade, nós temos que retribuir para a sociedade aquilo que ela nos dá, as oportunidades que ela nos dá. E o Rotary proporciona isso para nós, retribuir e ajudar aqueles que mais precisam. E isso, no final do dia, quem ganha somos nós, né, no final do dia. Então, eu acho extremamente importante, como eu falei, eu gosto de pessoas, então fazer trabalhos sociais, me empenhar em desenvolver trabalhos sociais, para mim é muito gratificante. Eu acho que essa é a energia que eu preciso, que aliás eu acho que todos nós precisamos para o nosso dia a dia, né? É você saber que no final do dia você contribuiu para transformar uma família, para transformar uma pessoa, eu acho que assim, a gente não consegue transformar toda a nossa comunidade, todo o nosso mundo, mas se cada um faz um pouquinho, já está ótimo, né? Se uma pessoa for transformada, se uma pessoa for tocada, aquilo já é a retribuição que a gente precisa, né? E eu aprendi isso no Rotary, né? Quando a gente não conhece a instituição, não conhece a máquina que está por trás disso, eu acho importante, no final do dia, a gente saber que conseguiu transformar a vida de uma pessoa, a vida de uma família. Então, qualquer ação que você faça, ela impacta as pessoas, seja uma ação de um fórum, que a gente já fez vários fóruns aí, levar essa informação, porque eu acredito que a transformação começa com a informação. E se a gente não leva a informação para aquelas pessoas,
e por qualquer que seja a informação, né? Às vezes as pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas, em primeiro lugar. Saber que elas têm um apoio, porque às vezes é disso que as pessoas precisam. É muito, muito que E as pessoas isso precisam. é meio que contagiante, né? A gente faz isso de uma forma tão natural, e aí depois aquilo que você falou, né? As pessoas vêm agradecer e falam assim, puxa, mas tipo, o que que eu fiz, né? É, E no final do dia isso é muito gratificante. E eu acho que é isso e que nos move todos os dias. Eu acho que é isso que a gente faz, a gente acordar todos os dias e ser melhor do que a gente foi no dia anterior. Essa possibilidade de transformar vidas. Então, para mim, o lado social é muito importante para a minha vida como um todo, seja ela na vida profissional, na vida pessoal. Eu acho que isso faz parte, né, de todo o contexto. São aquelas engrenagens que faltam uma peça e eu me sinto um pouco, eh, digamos assim, está faltando alguma coisa quando você não faz, não tem esses tripés sim. bem trabalhados, né. E assim, eu admiro muito você, Márcia, principalmente por essa sua disponibilidade e por essa sua capacidade de elaborar projetos. Eu fico encantada. Às vezes, quando eu recebo, eu falo, gente, de onde ela consegue tirar tanto, Jesus? E aí a gente recebe. Tá, 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 tá. É um monte de coisa, né. Eu falo, meu Deus, onde que tá tudo isso? Então, Márcia, eu tenho uma admiração muito grande, porque às vezes a gente tá lá e chega aquele monte de coisa, tá, 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 e eu falo, gente, como é que ela consegue? Como é que ela consegue desenvolver tanto? Então, eu tenho uma admiração muito grande por você. Não só eu, como todas as meninas, né, do Rotary, a gente aprende muito com você. Cada uma veio com uma ideia de Rotary, cada uma veio com algumas sem saber, como no meu caso, né, que eu não conhecia nada, eu fui por uma curiosidade, um convite, e enfim, e aí sempre foi um aprendizado. E pegando um pouquinho desse gancho, né, a gente sabe o quanto a gente tem essa admiração por você. Será que a gente pode agora, produção? Pode? Tem uma pessoinha que vai representar o nosso time, tem uma palavrinha para você. Vamos ver se a gente consegue. Gente, a gente está gravando hoje, então a gente teve algumas intercorrências. Mas tá indo, tá indo. Então tem uma coisinha para você, tenho certeza que ela representa muito bem as meninas do Rotary. Márcia, nesse dia eu quero aqui deixar registrado a admiração que eu tenho por você. Porque você é uma mulher que a gente quer e precisa que esteja ao nosso lado. Porque a gente aprende contigo a cada dia como administrar o tempo, como administrar a família, como administrar os nossos sentimentos, nossos negócios, né? Também. E o nosso dia a dia. Agradeço nesse mais de um ano aí da nossa parceria comercial, nossa parceria no social, nossa amizade. Agradeço muito e te desejo um dia extremamente maravilhoso. Um grande beijo. Evelise. Ah, querida. Então, é engraçado que a gente juntou 24 mulheres de áreas totalmente diferentes, de históricos totalmente diferentes, e a Evelise foi uma delas. Chegou no grupo, assim, só eu conhecia, aliás, muitas delas só eu conhecia. Eu juntei gente, mulheres que eu acredito que têm um engajamento social, dentro cada uma do seu jeito, do seu modo, mas tem um espírito rotário, que a gente chama, né? E a Evelise veio da minha parceria, eu tenho parceria com ela, como ela é farmacêutica, nós temos alguns clientes que a gente troca, que a gente indica para ela fazer a área farmacêutica. Então veio daí essa amizade que eu tenho com ela. E que ela não conhecia ninguém, nenhuma das outras. As outras. Aí teve as meninas que vieram de grupos de network, teve meninas que vieram da CIB, teve meninas que vieram, a Patrícia, que veio do CICED, que é um outro grupo que eu participo, o CEMEC, que é um outro grupo que eu participo. Então, como eu participo e aí vem o network, você acaba juntando pessoas assim completamente diferentes, com históricos e origens diferentes, mas que juntas acabam se conectando. E eu percebi nesse último ano grandes amizades que surgiram.
A Evelise realmente ela é um espelho para o nosso grupo. Ela chegou ali, meio que caiu de paraquedas, mora sozinha, então a gente acabou criando essa afinidade de todas com ela, né? Embora só eu a conhecesse, ela acabou ocupando esse espaço, e eu arrisco dizer que ela ocupa os nossos corações também, né? Sim. Pelo jeito dela, e a gente acabou, eu diria que nesse primeiro ano de Rotary, nós nos consolidamos como uma grande família. Eu acho que a gente criou isso. E outro dia eu estava refletindo sobre isso, né? Eu falei assim, puxa, mas um ano, né? O que a gente fez durante esse um ano, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Nossa, mas olha aquela turminha. Meu, um ano atrás elas não se conheciam. E hoje elas estão grudadas. É verdade. E não é só dentro do Rotary, não, né? A Vera vai fazer uma ação ali para as crianças, chamou o pessoal, um monte de voluntários. Não, eu vou, ajudo. E para você ver como criou essa união e essa conexão com todas. E foi uma coisa natural. Por isso que eu acho que quando estamos imbuídos de um mesmo propósito, as coisas acontecem. E os resultados a gente consegue ver. Então, são pessoas assim diferentes, de locais diferentes. Você também, quando chegou, não conhecia Não sabia nada das meninas. Nada. E algumas meninas vieram de outros clubes, então já conhecia um pouco de Rotary. Mas mesmo assim, acabou integrando, né? Viramos realmente uma grande família. E eu consegui ver isso nesse último ano. Isso para mim é muito gratificante. É um bebezinho meu, né, que você começa, como a gente falou das crianças que começam a ter essa maturidade, e eu vejo o clube sendo isso, criando essa maturidade, conhecendo. Então hoje as pessoas já começam a sugerir projetos, mas a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Conheci uma pessoa, não sei aonde, vamos trazer ela para fazer uma palestra. Então, hoje não é mais só comigo, né? Eu acho que as pessoas pegaram o espírito do Rotary e estão trazendo isso. Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano muito diferente, embora seja o meu segundo ano na gestão, algumas coisas vão repetir de ano, né? Mas eu acho que os resultados que nós tivemos no primeiro ano foram realmente resultados muito bons. E que resultados, né, Márcia? Muito bom. Resultados maravilhosos. Aconteceu muita coisa grande, aconteceu eventos grandes, fóruns. Então, assim, coisas que a prefeitura também acabou abraçando e se tornou, né, algo parceira. Então, assim, aconteceu muita coisa. Assim como a Evelise, que ela representa muito bem, né, na fala dela, tudo que a gente aprende, como a gente consegue administrar tudo isso, eu também falo por mim o quanto eu tenho aprendido. Então, assim, a gente passa por fases, como você mesma disse, então existem fases e, graças a Deus, você não soltou a minha mão, né, ficou ali, olha, tá bom, tá bom. Porque a gente passa por fases e a gente acaba aprendendo, entendendo e amadurecendo a ideia. Quando a gente não conhece uma instituição, que a gente começa a fazer parte dela, demora até que um tempo para você entender realmente, poxa, aqui eu vou me encaixar, aqui eu vou realmente conseguir dar andamento ou não, né? Isso é que é legal. E assim, Márcia, a gente já está partindo para o final, Já? Infelizmente. De tudo isso que você me falou, da experiência de vida que você tem uma clareza muito grande daquilo que te faz acordar todos os dias. Não foi o seu trabalho que você falou, a sua empresa, por mais que seja um bebê para a gente também, né? A nossa empresa é um bem maravilhoso que nós temos, mas algo que você falou muito importante aqui, aquilo que te faz acordar todos os dias, é saber que você pode melhorar a vida de alguém, é saber que você pode fazer algo por alguém. E é muito bacana a gente ouvir isso, porque nos traz também uma outra percepção. Poxa, né? Para que realmente eu acordo? Qual é o meu sentido de vida, né? Esse é o real propósito. E falando de tudo isso, hoje, Márcia, você já parou para pensar em algum momento qual que é o legado que você quer deixar dessa vida?
Olha, eu acho que o legado, todos nós, a gente acaba deixando um pouquinho todos os dias. Todas as famílias que a gente transforma, todas as empresas que a gente ajuda a alavancar os negócios, acho que na tua área também é Uhum. muito disso, né? Você vê aquelas empresas chegando num patamar e com a tua ajuda elas conseguem alavancar mais negócios. Esse é o propósito de Sim, toda empresa que trabalha nesse segmento do B2B, a gente trabalha bem focado nisso. E eu acho que isso está alinhado com o nosso propósito de vida. E a partir do momento que a gente tem isso bem alinhado, eu acho que é o legado que a gente pode deixar, é o nosso ensinamento. Quando a gente fala de ensinamento, não é um ensinamento que eu diria aquele teórico, né, que você aprende, registrar uma DI, fazer sim, importação, sim. fazer um balanço contábil. É um ensinamento de vida, é um ensinamento de caráter, de ética, de humanidade, de amor ao próximo. Eu acho que esse é um legado que você carrega com você e que ninguém te tira. E eu acho que isso a gente tem que transformar, passar para os nossos filhos e passar para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E uma vez, uma empregada minha, uma vez ela falou, né, a gente estava naquela época de economizar água, né, que não Sim, podia. sim. E aí a gente pegou e compramos uma cisterna, né, aquela bombona para tirar água da máquina de lavar roupa para poder lavar a garagem, né. E dava um maior trabalho, né, porque para limpar era muito mais fácil ela abrir a No torneira. Aí ela virou para mim e falou assim: "Dona Márcia, não adianta a senhora fazer isso, porque a vizinha ali da frente, ela lava com a mangueira". Aí eu: "Tá, mas qual o problema?". "Não, o problema é que o que a senhora está economizando, o outro está gastando". "E qual é o problema? Eu estou fazendo a minha parte. sim. Eu não, para mim não importa o que as outras estão fazendo". Eu acho que a gente tem que ensinar isso. Uhum. E aí ela jurou para mim e falou assim: "Poxa, é verdade, realmente não importa. Mas ué, que isso vai mudar? Vou continuar fazendo o que eu acho que é Exatamente. certo, É. independente do que o outro faz, né". Aham. Ela virou e falou assim: "É verdade, vou começar a fazer isso também, não importa o que os outros fazem". E não é isso? É isso. Eu É acho que não sobre importa o isso. que as outras pessoas estão fazendo certo ou errado. Muitas vezes você não vai conseguir transformar as outras pessoas, ou É. vai demorar mais para transformar as outras pessoas. Tudo bem, tudo bem. A gente está fazendo a nossa parte e a gente está contagiando outras pessoas para caminharem nessa Exatamente. caminhada conosco. E aos poucos a gente vai mudando. É. Acho E que é essa união. Eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar. Esses são os ensinamentos que eu acho que são importantes serem deixados. E o resto a gente constrói com o tempo, né? exatamente. Eu em casa, eu ouvi isso no ISG, lá, ouvindo a palestra de um dos palestrantes, que eu não vou me recordar agora o nome, quando a pessoa falou assim: o fato de você reciclar o seu lixo, mesmo que seja só você, você já faz a É. diferença. Né? Então eu tenho muito isso em casa. Então eu separo, e aí sempre tem um que pergunta: mas para que você faz isso? Não adianta nada. Eu falo: claro que adianta. Adianta porque tem pessoas que vivem da reciclagem, para eles é muito mais fácil você já colocar isso separado. Eles não têm que mexer com a comida estragada, eles sabem que aquilo ali já está separado. Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, não pensando no outro, no que o outro deixou de fazer, né, que poderia ter feito, já faz toda a diferença, né? Então, se você tem a possibilidade, separe o seu lixo, faça. São pequenas São coisas pequenas atitudes que que mudam. Porque eu lembro, quando a gente era criança, eu tenho um tio que a gente vivia da reciclagem, né? Meu tio cuidou de mim, do meu irmão, os meus primos, que a gente, quando veio para São Paulo, morava todo mundo numa casa só. E eu me lembro muito bem disso, né? Ele trazia para a gente coisas recicladas, coisas de mercado que já tinham vencido a data de validade. Então, eu me remeto a isso lá atrás, né? O que ele vivia, como ele trabalhou e como é mais fácil a gente fazer isso. Então, o que para nós não faz diferença, para quem vive disso faz toda a diferença. Uhum. É igual a água, né? Tudo. Acho que Tudo faz, pequenas coisinhas que você faz toda a faz diferença. toda a diferença. E assim, Pode Márcia, imaginar que não, mas faz. faz sim.
Eu quero, assim, simplesmente te agradecer, não tenho Eu que palavras. agradeço. Foi uma entrevista, assim, maravilhosa estar com você esses momentos. Queria que você deixasse uma última mensagem para quem está assistindo a gente, baseado nisso que você falou de legado, nesses poucos... A Márcia, ela é muito empenhada no ESG, nessa questão social. Então, que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas agora, nesse finalzinho. Olha, eu acho que de tudo que a gente comentou aqui, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que é importante você ter um propósito. Eu acho que a gente tem que perseguir os nossos propósitos e aquilo que vai fazer bem para nós. Porque se faz bem para nós, faz bem para as outras pessoas também. Então, eu acho que isso é importante que as pessoas façam essa busca. E é uma busca que você não vai achar amanhã, às vezes, né? Ah, escreve aí, seu propósito. É o propósito de vida, é transformar pessoas. E eu acho que, acima de tudo, pessoas. Sim. Acima de qualquer coisa, acima de dinheiro, acima de processos, acima de tudo estão pessoas. E se a gente tem foco nas pessoas, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais leve. A gente consegue lidar com as adversidades que a vida nos traz muito mais tranquilos. E network, que você falou, né? Acho que essa rede que a gente constrói é uma construção, né? Você não entra, você pode participar de vários grupos, mas não pertencer a nenhum deles. Né? Exatamente. Então, e é o que eu não faço hoje, gente. Eu falo, meu Deus, não dá, não tá em mim isso. Participar e não pertencer não adianta nada. Não adianta. Então, essa visão aí, esse pensamento de pertencimento é importante. E aí o pertencimento se remete às pessoas. Né? Exatamente. Fica aqui também uma dica para vocês. Olha este insight da Márcia, né? Olha este insight, você pegou? Mas eu vou falar de novo para você. Não adianta participar de 10 grupos de network, 15, tem um monte de grupo no seu telefone, se você não pertence àquele grupo. Não vai resolver. Por isso você vai ficar pulando e você não vai encontrar um sentido, você não vai ter resultados, né? O resultado que você vai ter é uma postagem, uma foto, mas não vai fazer sentido para você, né? Então isso é muito importante e eu prezo muito isso. Eu não participo de um monte de grupos de network, eu estava falando com a Márcia assim que ela chegou, Márcia, mas eu não tenho. Mas você tem que participar, mas aí até eu participar tem que fazer sentido. Para mim, realmente, isso é muito importante. Fazer sentido, fazer parte. E realmente fazer com que você faça a diferença onde você está. A gente só consegue fazer a diferença em um grupo de network se realmente você pertencer àquilo. Se você não pertencer, se você for só para ocupar a cadeira, não vai fazer diferença. Não vai mudar a vida de ninguém, você vai entrar e sair e vai estar da mesma forma. E isso é uma mensagem que eu também quero deixar aqui para vocês. Então, para finalizar, minha gratidão imensa. Muito obrigada. Foi uma entrevista incrível, maravilhosa. Foi muito bom conhecer mais de você. Detalhes que a gente ainda não... Vocês não ouviram ainda antes o que ela contou aqui, tá, gente? Aliás, eu não falei em nenhum lugar. Foi inédito. Foi inédito. Então, ó, nem... Você conseguiu arrancar. Ai, a Márcia, vai, assiste que foi inédito o que ela contou aqui. Não tinha contado para ninguém ainda. Então, gratidão pela sua confiança, por você ter remanejado a sua agenda para estar aqui comigo. Muito obrigada mesmo, de coração. Ficamos por aqui, encerramos o nosso programa. Nós vamos deixar as redes sociais da Márcia também disponível aqui, vai passar para vocês, para que vocês possam seguir ela no Instagram. Sigam o trabalho dessa mulher, gente, é incrível. Vocês vão ver lá a minha carinha também aparecendo, de todo mundo, todo o nosso time, que é muito legal. Sigam as redes sociais da Connect TV. Logo mais, você vai ter aí 100% do app da Connect TV disponível. Então, estamos fazendo alguns ajustes, mas logo, logo você vai poder assistir toda a programação na sua telona. Olha que legal. Então, baixe aí o aplicativo na sua TV, assim que você puder. E nós ficamos por aqui, agradecendo imensamente a sua participação, por você ter assistido. Se você curtiu, compartilha mais essa história aí, inspiradora. Teve vários insights aqui. Então, se você não pegou a caneta, você, pega a caneta e anota novamente, porque ela falou muita coisa bacana.
E eu te agradeço imensamente pela sua confiança e pela sua audiência. Siga nossas redes sociais, permaneça conosco, assista às nossas programações. Eu tenho certeza que alguma coisa, algum programa vai fazer sentido para você e nós temos aí uma infinidade de programas que podem aí te ajudar a descobrir mais algumas coisas. Um grande beijo e eu encontro você no nosso próximo programa Frente a Frente com a Sua História.